Mais uma vez aí, turma, sejam bem-vindos. E bicho, o aninho, né, que Sakura Card Captor tava arrebentando toda a mão ali. Uma capa, não apenas da Henshin, várias revistas trazendo ali o grande sucesso do Clamp, né? E dessa vez para fazer ali uma comparação com a Correcto Yui. E ainda temos mais ali Dragon Ball Z, entrevista exclusiva com o Capitão Asa, velho, grande, saudoso ali. E também mais uma com a voz da Videl e da Sailor Mercúrio, a Sailor Mercury. Depois da vinheta, vamos lá para também vermos ali as novidades de Tokyo Game Show lá no Japão. Bora! Então aqui já de antemão aí o editorial costumeiro, né, do Del Greco, falando ali sobre incrível como Sailor Moon, um dos animes mais queridos pelos brasileiros, não dá certo como produto por aqui. Cara, é verdade, viu? Que pena, bicho. Quando a Rede Manchete trouxe a primeira série para o Brasil, os índices de audiência foram ótimos e o desenho conquistou fãs nos 4 cantos do país. No entanto, do ponto de vista de licenciamento, Sailor Moon foi um dos maiores fracassos da história. Quase tudo que foi lançado com a marca das Guerreiras Lunares ficou encalhado nas lojas, assim, que pena, né, cara? Tanto que o pessoal da Samtoy, que representava a Bandai no Brasil e que havia trazido o brinquedo dos Cavaleiros para cá, desistiu de lançar a segunda série das Aventuras de Serena e companhia. 5 anos depois, o mesmo fenômeno voltou a acontecer. Sailor Moon R foi trazida às pressas para a Record para combater Sakura e Dragon Ball Z na Globo. Só que desta vez nem audiência o anime deu, velho. Que pena, viu? Mesmo porque também muitos ali já estavam tendo mais acesso à TV a cabo e ela tava ali arrebentando no Cartoon Network. Mesmo assim, né, cara? E aí, o que fez com que fosse tirado do ar menos de 2 meses depois de sua estreia. Uma pena e um acontecimento inexplicável, já que sabemos que Sailor Moon é muito querido aqui no Brasil. Realmente, viu, Del Greco? Uma pena mesmo não ter tido o sucesso devido, que é uma série muito bacana, conseguimos ter acesso ao restante delas ali, tanto através do Cartoon Network e demais veículos também, né, cara? Tivemos ali depois o acesso ao mangá e tudo, cara. Realmente fica muito sem entender. O trabalho de divulgação comercial, né, cara, não ter dado fruto por um anime muito querido, cara. Incrível. Bicho, nessa aqui outra bacana demais também, trazendo a entrevista com o Shinichiro Watanabe, simplesmente o criador de Cowboy Bebop, mas aqui falando sobre... Fomos ao estúdio da produtora Sunrise conversar com o diretor de um dos grandes sucessos do cinema japoneses do momento, Cowboy Bebop, Knocking on Heaven's Door, aquele filme que eu já até citei quando foi lançado o DVD dele aqui no Brasil, que foi, logicamente, depois dessa edição aqui, eu falei quando tinha saído lá na Herói, né? Mas aqui, bicho, trazia uma entrevista com o grande Nishiro, achei bacana pra caramba, tá? Aqui mostrando sobre a sua experiência, o nascimento aqui, ó, nasceu em 1965, o camarada é fã da música brasileira, bossa nova. É incrível como é que o japonês curte muito bossa nova. Bossa nova não é um estilo nem muito querido no próprio país. Se você for jogar aí nas mais recentes pesquisas, o que o brasileiro mais escuta, rapaz, vocês estão ligados, velho, só que não é o funk não, cara, por incrível que pareça, eu tava batendo ali o sertanejo, eu acho que era sertanejo, pagode, alguma coisa assim, foi, viu, só pra você ter ideia, então, tipo, bossa nova não é nem citado assim na pesquisa, então, cara, é aquela coisa assim, bem nichada, mas nichada mesmo. Até a própria MPB, a música popular brasileira também, na sua grande maioria a galera não escuta, mas japonês ele curte muito, cara. Hironobu Kageyama muito também, já comentou sobre gostar da música brasileira bossa nova, bem legal, cara. E principalmente ali do senhor Antônio Carlos Jobim, tá? Que já é citado aqui também na entrevista. Ondas aqui então, eles estão centralizados mais essa entrevista falando sobre a produção desse filme e as diferenças do processo de criação em relação ao anime. Que ele bem fala que o filme ele é como se fosse um capítulo do anime, só que maior e com mais recursos, porque o próprio estilo de filmagem
da animação, ele já passava essa ideia. O pessoal da Sunrise, a galera queria algo ali do Watanabe que pegasse essa coisa assim de cowboys, espaço e tal. E ele fez um lance muito bacana ao criar essa série, porque ela não tem ali protagonistas de grandes poderes nem nada, mas tem ali de muitas situações e ao seu bom dizer ali no diário, né, dos caçadores de recompensa, um ali querendo comer o outro, cara, sabe, num cenário assim que para sobreviver, né, realmente acabava passando a perna. E o legal de tudo é que pela, assim, a galera da Bebop, né, que é o nome da nave, conta-se ali, bicho, o dia a dia deles de ter dinheiro, assim, né? Pra poder comer. Então é muito. Chega a ser engraçado nas situações, tá? Aqui falando um pouco do Bebop, a série, e aqui sobre o longa, tá? Cowboy Bebop, ele estreou como série em 1998 na TV Tóquio. Tá? E aqui no longa falando sobre o enredo de Marte em 2071, sobre os acontecimentos do filme ali, né? Quando ocorreu um ataque terrorista, um ato terrorista, né, que causou ali centenas de mortes. E justamente o momento que a Faye, ela estava perseguindo um bandido, e esse bandido foi o que estava dirigindo o caminhão, né, responsável da grande explosão e tal. E aí começa uma grande caça à recompensa ao responsável, porque era muito alto, né, a recompensa realmente para a cabeça do Vincent. Voltando aqui um pouquinho, né, essa cena aqui, ó, com a Faye no filme é maravilhosa, velho. A cena é muito bacana. Esse é o Vincent aqui, ó. O vilão do movie, né? Como coloca. Tem uma curiosidade que eu vi aqui muito legal. Deixa eu ver se tá. É ele explicando de onde veio o nome bebop. E aqui, galera, ó, muito bacana. Ó, falando, você conhece o bebop no jazz? No início, a história do jazz havia o swing jazz e os big bands. As músicas eram compostas, escritas e tocadas segundo partituras. No bebop, que começou na época de Charlie Parker, os músicos improvisavam e alteravam aquilo que estava na partitura. Então era aquela coisa bem assim do improviso. E, diga-se de passagem, realmente acontece muito isso com a galera de bebop. Em muitas citações feitas nessa entrevista, temos aqui um glossário referente às referências que ele cita, por exemplo, grandes influências para ele como diretor, criador assim desse tipo de produções, foram filmes do Clint Eastwood. Olha para você ver de Dirty Harris na Lista Negra, outros filmes também de grandes diretores de faroestes americanos, sabe, que marcaram muito ali para ele. Dá aquele tchan como inspiração para as suas próprias obras, né? E o Watanabe tá aí firme e forte. Ele fez uma outra série agora há pouco tempo. Sacanagem como é que ela é tão esquecível assim o nome. Pena, velho. Mas tem ali todo o 3G dele. Passou na HBO Max. Esqueci o nome aqui. É até pequena a série, mas tem muitos elementos ali. Até o estilo de luta e a dinâmica das cenas. Engraçado como é que eu pude esquecer aqui. Mas enfim, eu coloco o nome e a imagem do anime, que, cara, eu até curti também, achei legal. O problema era a galera querer comparar que, por ser o Watanabe, ele fazia algo estilo ali Bebop, Samurai Champloo, que é outro dele também muito bacana. Olha pra você ver, esses dois eu lembro o nome maravilhoso. Aí fica aquela coisa, pô, Renato, o anime é tão esquecível que até o nome você deixou de lado. Não é isso. É porque pra tanto anime, tanta coisa que tá vendo, bicho, na hora que eu faço os vídeos é aquela coisa assim, muito no Bebop, no improviso, se é que vocês me entendem, né? Vamos lá. Aqui cenas também do Spike. Spike tá arrebentando ali, né? Kali aí respondendo mais correspondências de Goiás, São Paulo, Santa Catarina aqui também. Aí, deixa eu ver se mais algum. Aqui esse desenho aqui acho que é da Tomoyo, viu, cara? Esse aqui também é do Dragon Ball, eu acredito ser do filme. Porque aqui tá o Godita, né? Godita mesmo na série Dragon Ball Z, ele não aparece. Ali foi o Vegito, teve o Gotenks, mas o Godita mesmo foi naquele especial lá. O homem mais forte do mundo, retratando aqui, gente, Goku e os Guerreiros Z chegam às locadoras em uma super aventura inédita no Brasil. Um filme muito bacana realmente, eu gostei dele, bem divertido. Mostra o cientista de Willis, né, cara, em busca do corpo do homem mais forte do mundo para ele colocar, porque ele tava simplesmente, o cérebro dele tava numa máquina que ele mesmo produziu, pá, aquele negócio todo. Tinha aqui o Dr. Cochin e seus monstros, aqui o Cochin, ele, se não me engano, ele era
Ele era um assistente até do Willis e tal. E na época, pro Willis, por exemplo, o Willow, né? O mais forte, mas tem o Willis também, o nome dele, Willis, é em outro. É o mesmo, tá? Mas tem essa coisa do nome tá falando diferente. Era o Mestre Kami. O Mestre Kami era o homem mais forte do mundo na época que o Willow ele conheceu, uma vez que o Mestre Kami estava ganhando todos os torneios de artes marciais daquela época. Só que bem sabemos depois, né, que esse título foi ficando mais para lá, porque ele já estava bem mais velho, já não estava tão forte assim. Lembramos muito bem dos acontecimentos dos demais torneios. Ele perdeu para o próprio Ten Shin Han, por exemplo, né, num torneio de artes marciais. Só que o Willow não sabia disso, né, cara? Ele pegou o Mestre Kami, venceu até o Mestre Kami e tal, e aí fica pro Goku salvar a galera, porque para ele atrair o Mestre Kami, ele chega a sequestrar a Bulma, né? E a turminha vai lá, o Piccolo também, só que o Piccolo ele chegou a ser derrotado pelos capangas do Willow lá e fica convertido como inimigo, mas depois ele volta normal e tudo, mas vale a pena, viu, gente? Isso aqui, ele tá entre a saga ali depois do Vegeta e o Nappa, e ali antes deles irem para Namekusei, ali na saga de Freeza. Então o Goku ali ele ainda estava usando só o Kaioken, né? Aquela forma de energia que o deixava mais poderoso, até onde ele usou ali 10 vezes, né? Que no quanto o Freeza ele colocou muito mais, mesmo assim não adiantou. Mas foi bem divertido, tá? O filme valia a pena. E aqui as comparações de Sakura com Corrector Yui. Aproveitando o sucesso da nossa Card Captor, o Cartoon Network traz para o Brasil as aventuras de uma nova heroína cheia de poderes mágicos e descubra por que Sakura e Yui são tão parecidas. E aí fala, cara, aqui no artigo, sobre a Yui vir de carona, assim como já aconteceu com outros tipos de sucessos lá no Japão, que gerou caronas logo em seguida ali, como o próprio Cavaleiros do Zodíaco, falando ali que depois veio ali já Shurato, Samurai Warriors, né? O Samurai Troopers no caso, e o Roiden Samurai Troopers no original. Teve a situação também do Pokémon, que depois veio Digimon, Monster Rancher, e aí teve a parada do Yu-Gi-Oh!, que depois veio Bakuman, veio outro Monster Duel também, nossa, cara. E aí, pra fazer uma certa comparação, já que as duas estavam passando no Cartoon, a Henshin resolveu falar um pouquinho sobre a concepção de Corrector Yui e a diferença, né? Porque tem diferenças. A ideia, quando foi passado para o criador da animação de Corrector Yui, o Asamiya é o mesmo que fez o Silent Mobius, né, e tal. Foi passado para ele encomendar ali fazer um anime, né, que pegasse essa ideia de Mahou Shoujo. E era bem isso aqui, Mahou Shoujo, ele foi fazer também com o Corrector Yui e um pouquinho ali de Sailor Moon, sabe? Só ficou mais parecido realmente com o Sakura Card Captor. Contudo, a ambientação é muito diferente, né? As aventuras da Sakura ela acontece no mundo real e é através da magia. Todos os personagens que tem na Sakura Card Captor, muito no geral ali, não são inimigos, ninguém quer dominar a humanidade nem nada, não quer escravizar ou vencer, assim, sabe, para conquistar o mundo e tal. Ali tem o Ariel, que colocou muito a Sakura em testes, as próprias cartas também, mas já em Corrector Yui não, ela tinha que deter, né, cara, um monstro do cyberespaço que realmente queria dominar o mundo. A transformação dela é bem a lá Sailor Moon, o mascotezinho dela é bem o Keroberu também, o Quero no caso, né, velho? Então eles fazem esse tipo de comparação. Mas no geral, dava para você curtir, acompanhar qualquer uma delas. Particularmente, Sakura para mim bem melhor. Eu tive assim fui muito mais atraído ao ambiente e à história de Sakura do que Correcto Yu. Então não tem como eu falar que é ruim. Mas estava lá para uma boa pedida também para a galera que poderia aproveitar o tempo ali e conhecer e também se divertir, correto? Aqui mais um pouquinho. Aqui falando quem é o pai da Yui, aqui no caso é o criador, tá, gente? É o Kiyasamiya, criador de Correcto Yui, conhecido no mundo todo, mas não por essa obra. O autor começou o seu trabalho desenhando Shiseki Van Grants, da editora Kadokawa, um mangá que não fez muito sucesso. Mas esse seria apenas um pequeno degrau na escada do sucesso. Não demorou muito e outras obras vieram. O Silent Mobs que eu falei, Dark Angel, Steam Detectives, Nadeshiko, que é muito bacana, Nadeshiko é muito legal, e o próprio Correcto Yui. Além disso,
ele desenhou algumas obras baseadas em sucessos americanos, como ali, ó, Batman e Guerra nas Estrelas e Star Wars. Eu acho que eu tenho até um mangá de Star Wars pelo próprio Asamiya. Qualquer coisa eu tiver aqui eu pego e faço um shorts para vocês darem uma olhada. O visual é bem bacana da animação, então eu acredito sim que vale a pena dar aquela conferida. Mas, repito, não tão apaixonante quanto Sakura. Opinião, tá, pessoal? Aqui sobre Tokyo Game Show de 2001, fomos a um dos maiores eventos de game do mundo e revelamos quais os próximos heróis da TV que vão pintar no seu console favorito. Cara, aqui eu achei muito bacana, mais uma da Henshin falando, muitas coisas que outras revistas falaram também, mas é muito legal pegando essa parte, porque é bom você ter várias óticas de reportagens, até para você também formar a sua opinião através disso. Sabe? Então, falando da Henshin, Herói e ademais, cara, quando fala de um determinado segmento, é muito bacana também. Pra você, por exemplo, que não vai, igual nessa época eu não ia em eventos de grande porte assim, de videogames e tudo mais, né? Igual tipo a BGS, meu filho mais velho já foi na BGS aqui no Brasil era simplesmente um dos maiores, se não ou ainda, maior evento de games do país. Mas era onde tinha também ali a oportunidade das grandes marcas, aqui falando da Tokyo Game Show, das grandes marcas lançarem ali as novidades para o mercado ali dentro dos grandes consoles conhecidos, tá? Então aqui, ó, a cada 6 meses é realizada no Japão uma mega feira de videogames, onde as principais empresas da área apresentam seus lançamentos. Foi como eu falei, e ali elas ocorreram entre o dia 12 a 14 de outubro. E aqui falando sobre as novidades do Xbox naquela época, tá? A gigante Microsoft chamou a atenção nessa última feira ao anunciar a sua decisão de adiar o lançamento de Xbox. Olha pra você ver, hein, gente? Alardeado como a nova maravilha em matéria de consoles. A notícia só serviu para atiçar ainda mais o apetite dos quase 130 mil visitantes que compareceram ao evento. E olha que quando elas apareceram, acho que já foi num evento, acho que no Japão também, ou lá nos Estados Unidos, quando tava lá o Xbox, o PlayStation 2 e o Nintendo Cube, o Xbox não foi tão ovacionado, mas pode ser aquele preciosismo devido a que quem estava falando muito sobre isso era a gente da revista da Nintendo World. Pode ser, não estou falando que seja, mas cara, você vai defender seu jabá ali, você vai falar mais até com sucesso sobre o Nintendo, tanto que até em relação ao PS2, e também estava acima ali o GameCube. E a gente viu que no dia a dia, na verdade, não foi bem assim não, apesar de não ser ruim, tá, pessoal? Batalha dos consoles, o PlayStation e o PlayStation 2 com certeza são campeões em números de títulos. Juntos somaram 170 jogos, ou seja, mais da metade dos títulos em exposição. Mas o stand da Sony, fabricante dele, se mostrou bem discreto, apostando na versão portátil do seu console mais popular, o PS1, né? No caso ali o PlayStation 1, que já viu aqueles formatos desde assim meio tijolão, cinza, você lembra do PlayStation? E aquele pequenininho slim, o branco, cara, pô, ele vendeu pra caramba. Em compensação, a Microsoft foi mais agressiva e instalou em seu stand ali, ó, 150 Xbox e deixou todos os 20 títulos lançados neste evento para o público testar. Já a Nintendo passou quase desapercebida, embora tivesse 10 novos títulos ali expostos, pois preferiu promover a sua própria feira, a Nintendo Space World, que, né, normal. Isso acontece muito até em outros eventos que várias emissoras, no caso, por exemplo, deixavam de participar de um determinado evento para fazer o seu próprio, né, cara, para fazer aquela divulgação toda normal, pô, beleza, sem problema. Aí joga aqui, ó, mostrando aqui o Dreamcast, saudoso Dreamcast, aqui a Nintendo, tá? Sonic Computer Entertainment Inc., mostrando aí direto e reto o poder dessas grandes empresas de consoles. E aqui os jogos e mais jogos. Aí mostrando, no geral, muitos aí personagens de anime, mangá e tokusatsu, né, cara, com seus títulos. Aí tem aqui, ó, da Bandai, ó, nós temos Gundam DX, o Tsusenka Yamato, cara. Não joguei, vou até correr atrás desse aqui, porque eu nunca joguei um Yamato, pra falar a verdade. Do Inuyasha, já joguei. Gaurendia já joguei. Kamen Rider Agito, muito bacaninha também. Epoch não joguei. Tecmo também não. Takara, Tecmo aqui mais uma vez. Taito e Genki. Né? Vários títulos aí contando um pouco das suas características cada um, mas de cara eu falei mais desses porque eu já joguei. Tá, pessoal? E vocês já jogaram quais? O que vocês acham
dos maiores eventos de games que vocês conhecem aqui no Brasil e fora deles. Tem a D3, né? D3, tem a própria BGS que eu falei com vocês. E quais outros grandes eventos aí a gente pode estar comentando? Não deixa de falar aí não, beleza? Do radar do Dr. Gore, ele traz aqui a Festa dos Monstros Malucos, Godzilla, Mothra, King Ghidorah, o Ataque dos Monstros. Esse filme, dirigido por Shusuke Kaneko, irá estrear nos cinemas em dezembro. A história é uma continuação direta do filme anterior da nova fase de Godzilla. Desta vez, o grande G volta a duelar com Mothra e King Ghidorah, como nos velhos e bons tempos. Pô, bacana, mas com efeitos bem melhores, né? Aquela coisa. SNK quebra. Cara, SNK quebrar, bicho. Uma das soft house mais poderosas do mundo dos videogames anunciou no final de outubro que fechou suas portas. A SNK, dona de jogos como Fatal Fury, King of Fighters, Samurai Shodown e Art of Fighting, além do console Neo Geo, declarou falência e encerrou suas atividades. Ninguém sabe se alguma outra empresa comprará os direitos dos seus títulos. Cara, eu vi isso aqui, falei até num outro vídeo, mas bem mais atrás, mas eu acho que chegou a ter dado um início da compra, só não sei se solidificou, né? Se manteve ou realmente caiu no esquecimento, cara. Ou tá em outra empresa, porque já saiu outros jogos, né, cara, e tudo mais. OVA de Samurai X, mais novidades. Aqui mais detalhes foram divulgados sobre o segundo OVA de Samurai X. O diretor Kazuhiro Furabashi disse que este OVA é altamente recomendado para as pessoas que não sentem satisfeitas com histórias e situações superficiais. Ele explora ao máximo as nuances mais profundas de uma obra original como Samurai X. Sim, e essas nuances, gente, são coisas que você não vê na série, não tem como. Tem um movie que ele é da série, ele é baseado na série em si, ele é um movie do Samurai X ali, que passou na televisão, mas esses ovos aqui, rapaz, mano, a profundidade, a complexidade, o sentimento sendo mostrado ali no visual, a mentalidade de cada personagem ali encaixado no grande enredo daquela trama toda do Kenshin, antes de se tornar retalhador, sendo retalhador, se afastando de ser retalhador, voltando a ser retalhador e parando. Cara, é maravilhoso, sinceramente, viu? Aqui do Akira DVD Special Edition, ali, né, no ano de 2019, sobre falando da Megalópole New Tokyo, ali o enredo, né, de Akira com o lançamento seu de DVD, pô, vale a pena pra caramba, principalmente pelas cenas extras. Logo embaixo nós temos Lembranças. Este é um jogo popular de videogame que agora está sendo lançado em um OVA de 3 volumes. Em cada uma das fitas de Memories of, o protagonista Tomoya Mikami se relaciona com uma menina diferente. Cara sortudo não é? Eu nunca vi não, viu? Nunca vi. Aqui mais dois merchan sobre Mangá Explode, portal aqui, e faça arte com impacto, cara. Curso, né, no caso assim, tal. Mais o Dr. Gore aqui, trazendo Laxefon. Esse anime é muito bom, o filme é muito bom, a música é muito boa, e se você gosta de Evangelion, bicho, vale muito você dar aquela conferida, viu? Um amor de professora, Kei Kusanagi, é um estudante do primeiro colegial que fica sabendo que a sua professora de japonês é, na verdade, uma observadora pertencente à Federação Galáctica. Cara, isso é um Negai Teacher. Vale demais. É um mangá de 2 volumes. São 12, se eu não me engano, 12 episódios também na série de anime. E, bicho, com direito à continuação. Nós temos Onegai Teacher, maravilhoso, como eu disse, e tem Onegai Twins também. Não tão maravilhoso, mas muito interessante de você acompanhar, viu? Recomendo demais, cara. Aqui, anime dos anos 60 ganha nova versão. A Kubi-chan é a filha do Hakushondai Mao, e que está agora servindo uma garota chamada Koronemuta. Aí no Koronemuta, e aqui mostrando Yobarete Yobidate Akuma-chan, foi originalmente televisionado em 69 e agora volta com histórias originais. Gente, esse nome aqui arrebentou, né, cara? Ó, Yobarate Tobirate Akubi-chan. Você acha que só esse nome aqui é comprido de anime? Vai dar uma olhada nos atuais. Velho, vai dar uma olhadinha, viu? Pet Labor no Tokyo Fanta. Tokyo Fanta é o Festival Internacional de Filmes Fantásticos de Tóquio, que acontece todo final do ano, e dessa vez, entre outras coisas ali, estava sendo exibido na Premiere, filme de Mob Suit Pet Labor. A história gira em torno do número 13, uma forma de vida experimental desenvolvida para ser uma arma biológica
e que escapa para a Baía de Tóquio. Cara, então pode saber que era muita coisa. Eu não vi tudo de Pet Label, mas, cara, a série é muito boa, tem um movie muito bom, tá? Depois eu dou uma conferida. Qualquer coisa eu volto aqui para falar do movie, viu, gente? Esse aqui, 10 anos de Eldran, não conheço, é a quarta obra da série Eldran, que começou em 91 e conta a história de um grupo da quinta série que luta contra o império demoníaco Onigashima. Tá? Para comemorar os 10 anos de aventura, foi confirmada a produção deste curta batizado de Hansen Shori Daiteo. Pô, bacana. Aqui falando sobre o troféu HQ Mix 2000, Combo Ranger ganha prêmio de melhor minissérie do Brasil e ainda a Obocanha outros 2 troféus. Eu comentei desse HQ Mix também já pela revista Herói 2 vezes, que a Herói também ganhou muitos prêmios através da Conrad, né, que para falar a verdade ganhou ali, né, mas aqui mostrando também sobre o grande reconhecimento do trabalho do Fábio Abu, mais do que merecido, cara, com toda certeza. E aqui a entrevista com a cara da voz, Sailor Melissa Z. Essa mistureba foi legal. Ela é a dona da voz de 2 das heroínas mais badaladas do momento. Videl, de Dragon Ball Z, e Sailor Mercúrio, de Sailor Moon. Com vocês, Melissa Garcia. A Melissa é uma das mais jovens, né, dubladoras que estava ali já no HAL também. Cara, ela tá falando aqui, ela tá com 20, estava com 21 anos na época, ela começou com 17, então se for fazer comparação, mas ela já pegou 2 papéis ali que foram bem populares, né? A própria Videl, que apesar de alguns momentos, bicho, eu ficava assim, esse Popó, eu entendi porque você encheu ela de porrada, porque tinha uma hora que a Videl era chata pra caramba, galera, se vocês gostam da Videl, beleza. Não tenho, assim, aquela coisa nada contra, assim, ela, mas, bicho, ela era chata, velho. Já a Amy, a Sailor Mercury de Sailor Moon, não, aí já é outra coisa. Sempre gostei da Sailor Mercury aqui pela sua inteligência, sua importância em toda a trama das fases da Sailor, tá de sacanagem. Aqui falando também, você faz a Amy de Sailor Moon, e como foi dublar uma personagem que já teve outra voz, no caso, a da Gilmara Sanches, porque a primeira voz que a gente tá falando é aquela da década de 90, tá, da primeira fase de Sailor Moon. E aqui ela falando, né, cara, foi complicado. Eu não havia assistido ao desenho quando veio pela primeira vez. Eu só conhecia por causa de uma brincadeira com o meu penteado. É isso mesmo, cara, meu penteado. Um colega me disse que meu cabelo estava parecendo com a de Sailor Moon. Pô, legal. Então, realmente. Quando me convidaram para dublar o desenho, resolvi pesquisar mais sobre a Amy na internet para melhorar o trabalho. E acabei encontrando um monte de sites que falavam mal da atual dublagem de Sailor Moon. Cara, caiu no fandom, principalmente quando ocorre essas mudanças de voz. O pessoal não perdoa mesmo. Mas, cara, pra mim, ok, não teve problema nenhum. A pergunta não é, Renato, qual que é que você prefere, então eu vou me abster dessa resposta. A Globo fez alguns cortes de Dragon Ball Z, entre eles a grande surra da Videl. O que você achou disso? Cara, eu não fiquei sabendo, mas mesmo assim, a Videl precisava apanhar tanto. Mesmo que fosse só para sair do campeonato, precisava ter 15 minutos de porrada. Nesse capítulo eu chorei com a personagem e pra Globo isso não é apropriado para o horário. Pô, Globo, sinto muito, né? A Globo realmente ela cortou muita coisa dessa pancada. Mas para nós sabemos que aquilo ali foi o nível que era para trazer a fúria do Gohan ali realmente, né? Para que ele pudesse despertar a força que eles estavam atrás, para poder absorver, roubar a energia de Gohan para o quê? Correr, né, cara? Para ir lá no Babidi e passar essa energia toda para Majin Buu. E como está indo com ali no caso a adaptação de Medabots? Bom, esse anime está chegando aqui pela primeira vez. Com isso, não vou correr o risco de falarem que minha voz é horrível. Sacanagem, né, velho? O Medabot é dirigido pelo Márcio Araújo e ele está tomando muito cuidado. O desenho está em boas mãos. Realmente, em questão de dublagem, nada contra também. A Medabot ficou bem legal, até pela próprio estilo do anime. E aqui as aventuras do Capitão Asa, o lendário apresentador da TV Tupi, conta em entrevista exclusiva a Henshin sobre a sua carreira, seu programa infantil e as produções japonesas que exibiu no Brasil e que hoje são consideradas grandes clássicos. Com direito aqui, gente, ó, até um livro, ó. A Vida Trepidante de Wilson Viana, o Capitão Asa. Ali, ó, talvez você não conheça, mas com certeza qualquer fã de animação japonesa que se preze, no mínimo, já ouviu falar sobre o programa do Capitão Asa. Durante os 16 anos que ficou
no ar pela finada TV Tupi, que só, para você ter ideia, era a Globo dos anos 70, o lendário apresentador que sempre se vestia caracterizado de piloto da Força Aérea Brasileira foi responsável pela exibição de alguns dos maiores animes e séries clássicas já feitas no Japão. Só isso, cara. Então o cara foi ali trazendo Phantoms, Speed Racer, Ultraman, Regresso de Ultraman, tá até aqui mostrando, ó, né, cara? Pô, isso aqui foi um presentão trazer falando um pouquinho aqui, né? Como você começou a sua carreira? Eu comecei no cinema em 1951, na época eu tinha 15 anos e participei do filme Barnabé, Tu És Meu. Aí aqui nele, contracenei com Oscarito e Grande Otelo. Nesse tempo, eu também trabalhava na Polícia Especial do presidente Getúlio Vargas. Éramos nós que cuidávamos da sua segurança. Mas quando fiz esse filme, José Carlos Brulli, que era o diretor de estúdios da Atlântida, me descobriu e também por causa do meu físico, fui convidado para então iniciante Carlos Manga para fazer o filme Nem Sansão, nem Dalila no papel de Sansão. Ele gostou do meu trabalho e me chamou para participar de Amei um Bicheiro. Daí em diante fiz mais uma porção de filmes como Matar ou Correr, Guerra ou Samba e Rei do Movimento. E como você virou Tarzan mexicano? Nossa, essa aqui regaça, hein? Muita coisa aqui, gente, do Capitão Asa, eu não conhecia também, né, desde quando eu li a revista. O que eu via muito do Asa era o que já foi me contado muito, porque, como eu disse, na época que eu assistia os tokusatsu e esses animes, eu via era no clubinho da Tia Dulce, que passava no SBT, que era uma afiliada ali no caso, é Alterosa, quer dizer, né, era a Rede Alterosa, que era afiliada do SBT, tá? Aí aqui falando sobre esse Tarzan mexicano, no final de 1957 fui representar o cinema brasileiro no Festival Artístico da República Dominicana e de lá, como estava perto, fui para o México. Fiquei por lá e acabei passando dos anos sofrendo muito, pois o Sindicato dos Atores Mexicanos não deixava que eu trabalhasse. Eles exigiam que as produtoras dessem papéis para os atores do México e não para estrangeiros. E isso até que conheci a atriz Maria Antonieta Pons, que foi muito famosa na década de 50 e 60. Foi ela quem me deu a primeira oportunidade no filme Acapulqueña. Nesse filme eu fiz 12 papéis diferentes. Depois disso, não parei de trabalhar. E um belo dia, que estava fazendo ginástica no Sindicato dos Atores, um diretor, depois que viu meu físico, me convidou para fazer Tarzan em uma produção mexicana. Aqui, essa parte assim, é muito interessante você conhecer mais por trás do grande Capitão Asa. Personagem, tá? Do programa ali, bicho, que pra nós aqui foi tão inesquecível, pra nós mais velhos, tá, gente? Em relação ao que ele passava, que, aproveitando que o Brasil trouxe pra TV brasileira, né, cara? Tem um local ali, ó, muito bacana, muito, como assim, muito bem-vindo, né? O, a iniciativa de estar exibindo grandes sucessos que hoje são cult. De repente pode ser que não seja tão sucesso na época. Acredito que foi sim. Tá? Mas hoje em dia é muito mais conceituado justamente por ser cult, cara. E aqui, fechando na revista, nós temos as fichas de Poseidon e Generais dos Mares. O próprio Julian Solo, tá? Que nasceu na Grécia. Trazendo ali com eles a Tétis de Sereia, da Dinamarca. Bião, o cavalo marinho do Canadá. Sorrento de Cirene da Áustria. E Euricila, ali lá da ilha de São Félix. Né? Mostrando aqui, dentre as suas características, né? Informações ali que eram mais para você ter ficha de personagem. Muita coisa aqui não é citada nem nada, que é para montagem do personagem, que teve ali a sua importância no devido tempo de cada episódio de Cavaleiros do Zodíaco, dessa ali que tinha sido até aquela época a última versão em anime do mangá Cavaleiros do Zodíaco, que naquela época não tinha a animação Hades, que veio bem depois. Foi aí o que fechou a nossa revista, tá? Rinchim número 25. Olha, gente, olha qual que era no último vídeo e qual que eu tô agora. Acho que era 23 e agora eu pulei para 25, tá vendo? Mas valeu demais estar fazendo uma resenha com ela aqui, com vocês. Espero que vocês estejam gostando mesmo. Se não, fala também aí, viu? Estão olhando shorts, pessoal? Ô, Renato, e aquela revista tal? Você vai falar sobre ela? Gente, vou sim. Pode aguardar que nós vamos falar assim de ela e outras também, valeu? Obrigado e até a próxima.